Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje, a gente vai fazer uma conversa que vai te colocar na pole position. Então, fica com a gente para a gente conversar com a Renata Raj. Ela é um absurdo de ideias, de pensamentos com relação à inovação e possibilidades. Não perde não, fica aí. Renata, a gente se conheceu há algum tempo, e a gente estava aqui pensando, mas da onde a gente se conhece, né? E foi num evento que a gente estava falando de inovação, de startups, na casa de um amigo em comum. Sim. Me diz o seguinte, Renata, conta pra gente quem é a Renata. O que a Renata estudou? Quem é a Renata? Onde que a Renata nasceu? Conta um pouquinho pra gente quem é a Renata, para que as pessoas consigam entender e se identificar contigo primeiro, para depois ouvir aquela história bacana que você tem para contar. Legal. Bom, primeiro, muito obrigada, Ricardo, por estar aqui nessa casa que eu respeito tanto, né? Que é a casa de quem empreende, faz acontecer a partir de uma ideia e muita coragem, muito trabalho, fez acontecer. Então, ter um espaço aqui, eu fico extremamente honrada e estar conversando contigo e estarmos aqui nos reencontrando nesse lugar especial. Realmente obrigada. Bom, quem sou eu é uma pergunta filosófica quase, né? Para uma analista nos ajudar a responder, será? Enfim, acho que a gente é imperfeito, né? E na busca por perfeição vai se redefinindo, morrendo e nascendo muitas vezes na mesma vida. Inclusive até de nome eu já troquei na vida, não por virtude de casamento, mas por pai mesmo, né? Teve reconhecimento de paternidade na minha vida e, sem dúvida, a experiência de ser filha única de mãe solteira, médica, isso fez muita diferença, me deu muita empatia para entender os desafios de quem precisa trabalhar com muita responsabilidade, fazer entregas com excelência, porque o médico não tem direito a erro. E minha mãe era muito obstinada com a excelência, então vir desse lugar, agora, quando você fala quem sou eu, omitir esse detalhe, eu acho que ele, de certo modo, moldou muito quem eu sou, né, e porquê das minhas escolhas. Às vezes, escolher o caminho mais difícil, mas se é aquele que você acredita, faz sentido, né, então, eu sou Renata Raj, hoje de Carvalho, tenho muita alegria, amo meu pai, meu grande amigo, mentor, é isso que eu sou, né? Estou em formação constante, mas natural aqui do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de morar em 2 países, em 4 cidades, viajar um pouco e com a ciência de que a gente é poeira cósmica, né? Pelo menos assim eu me enxergo, e nessa existência por aqui, buscando fazer a diferença, fazer uma boa entrega dentro entre soft skills e hard skills. Podemos dizer assim? Bacana. E me conta, por que pole position? Por que VC pole position? Conta pra gente um pouquinho do teu business. Tá ótimo. Bom, pole position vem de uma inspiração de um brasileiro que eu admiro demais, me inspirou muito nas manhãs, eu ainda criança, que é o Ayrton Senna, né? E você é uma brincadeira, né? Entre venture capital, do acesso a esse capital, em que eu me dedico já há mais de 10 anos, em facilitar empresas, startups a estarem mais próximos de quem pode aportar recursos, bem como quem pode, como eu vou dizer, abrir a porta, né? Porque hoje em dia, mais importante do que você ter dinheiro, se você não sabe o que fazer, é ter uma conversa que vai mudar o teu estado mental, né? Isso, Perfeito, os mentores isso. nos ajudam. Então, eu apoio esse movimento há muitos anos. Então, é uma brincadeira de venture capital. E você na pole position, uma vez da gente ter essa interação, facilitar você largar na frente, né? Inspirado aí no Ayrton Senna também, que é uma criatura que eu admiro pra caramba. Então, por isso, trazer esse nome.
É verdade. O Senna dizia que chegar em segundo e chegar em último dá no mesmo, você perdeu a corrida. Uhum, Então a gente não pode se dar o direito de chegar em segundo, né, Renata? sim. Eu fico pensando, até mesmo no meu segmento, a gente corre demais para fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue, porque exatamente como você falou, somos seres humanos, as limitações de pessoas, as limitações técnicas, elas existem, mas essa busca incessante de você sempre entregar o melhor, eu acho que isso é fundamental, né? Sem dúvida. A gente pode cara, sem dúvida, fazer um pouquinho, né? Muito se fala hoje, pô, seja 1% melhor todos os dias, que no final do ano você vai ver a diferença, né? Acho que a gente está caminhando aí para o final de 2025 já. É um tempo muito de reflexão do que você fez da sua vida nesse ano, nessa divisão do tempo que nos impomos. E o que você pretende fazer na próxima divisão das estações, né? O que você vai agregar na tua vida? O que você está pensando a curto, médio e longo prazo? E nos teus negócios também, né? Porque aqui também é um pouco... estamos falando de pessoas, que negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, é entender, né? O que você tem feito com o uso do tempo, que não dá pra gente... Hoje em dia a gente pode comprar muita coisa, né? Cada vez mais fácil. Mas tempo só com boas decisões. Você estava falando de estilos de liderança, a gente estava batendo um papinho e você fez uma analogia. Conta pra gente um pouquinho aquilo que você estava falando agora há pouco sobre a liderança de uma pessoa que saiu lá de Nazaré, de repente. Tem porque assim, ao longo desses anos, né, são mais de 20 anos aí trabalhando bastante, eu já falei para muitos públicos. E vejo que falar de forma mais objetiva e simples facilita aquilo que eu desejo informar. Então, na dificuldade de falar de inovação, de startup, explicar para uma pessoa que não é desse caminho, mas está desejando criar algo, eu sempre começo com uma pergunta. E aí, você conhece Jesus? Geralmente as pessoas aqui no Ocidente e no Oriente conhecem esse nome, né? E eu acho que ele é independente daquilo que você acredita e com o máximo respeito a todas as religiões, cabe aqui uma licença poética de entender de quem você pode talvez não concordar, mas que essa marca, a partir do nascimento dessa marca, dessa pessoa, que trouxe com seu nome muito valor e mudou, né? Que a gente falou, pô, Nazaré. Nazaré, quando ele saiu de Nazaré, não era um lugar hypado, ninguém nem sabia onde era Nazaré. Né? Não era o lugar onde o Messias nasceria, né? Então, falar que era Jesus de Nazaré, veio da onde? E serve de inspiração para você, que talvez não tenha nascido numa família de privilégios, né? Que tá em dificuldade, entender o seguinte, Jesus, poxa, ele estava muito conectado com aquilo que era propósito dele. E muito conectado quais as dores ele precisava curar com a sua proposta de valor, né? Então, ele desde muito jovem, ele discutia, ele lia muitos livros, ele ia para os templos dialogar com quem era detentor do conhecimento e falava por que deveria ser distinto. Ele foi concebido, né? Nasceu numa sociedade muito apegada às regras que ele não concordava. E para isso, ele foi lá. Então, e aí, você? Como é que você está fazendo? Né? Você está mudando? Eu quero fazer isso. Tá, é propósito de valor para quem? Para quê? O que você quer mudar? Né? Antes de você ser uma marca que dure milênios. Né? Sobre essa inspiração simples que eu acho que muda. E também a entender como é importante você ter parceiros que vão te apoiar nessa jornada. Porque Jesus, poxa, uma conexão, né, direta com o Pai, né? Na linguagem. Mas ele trouxe para o seu time 12 arquétipos, 12 apóstolos, que por curiosidade combina com o mesmo número de arquétipos de Jung, que são pessoas e personalidades distintas, tal como os discípulos de Jesus. Então, se você quer crescer, escalar, tenha no seu time pessoas que vão poder facilitar. Porque a gente tem que entender muito sobre a gente nessa vida, sem dúvida. Agora, entender
a quantidade de personalidades e pessoas que existem no mundo é um divisor de águas, porque isso ajusta a sua comunicação, isso ajusta a sua precificação, ajusta onde é que você vai posicionar a sua marca, e para onde você vai vender, e para quem, né? Então, aí tem muitas brincadeiras. Eu até tenho outra frase assim, né, que eu brinco que Jesus é o maior startupeiro que já nasceu aqui, porque ele não tinha recursos, né? Então, ele, poxa, foi o primeiro milagre dele, foi num casamento que tinham pessoas ali abastadas, não à toa, né? E então aí a gente tem, poxa, formação de time, aonde você faz né, a divulgação, né, o compartilhamento da tua proposta de valor e a tua capacidade de entrega, né? Ele transformou água em vinho. No melhor vinho. Exato, né? Então, isso tudo faz muito sentido para você trazer para os teus negócios, né? Então, você tá sem recursos e agora, né? Então, você vê também Jesus com a necessidade de sustentar o ministério, porque tinham as jornadas, né? Ele precisava pregar, ele precisava chegar a quem ele buscava entregar valor. E isso tem um custo financeiro para sustentar tudo isso, né? Ele sobrevivia ali de doações, mas ele desenvolveu, né? Abriu a questão do azeite, né? E aí, muito importante também, que é bem simples, é falar, cara, você quer dar seu pitch, o primeiro sermão de Jesus na montanha, tem uma cena até que o The Chosen traz a figura muito clara, né? Ele traz Maria, sua mãe, e o cuidado, qual é a cor que ele vai vestir? Vai ser o azul, né? Na sua túnica tinha ali, né? Tinha um detalhe, vai ser o azul, vai ser o vermelho. Aí ele trouxe Mateus, que era o apóstolo dele, né, o discípulo dele, muito atento às palavras. Então, Mateus, inclusive, falou, Jesus, melhor começar dessa frase aqui de impacto, porque a gente tem que pensar quem é que vai estar te ouvindo. Então, como é que você vai contar para as pessoas qual é o teu negócio, o que o teu negócio está entregando? Como é que você alinha o seu discurso ao seu público? Exatamente. Então, é esse lugar que eu acho que trazer Jesus para a conversa faz muito sentido de uma forma leve, bem-humorada, e de um fato, independente, fato histórico de existência de Jesus, né? E o que é contado na Bíblia, que é um dos livros mais lidos no mundo. Então, tem ali, né, inspirações também para você, muitas lições, mas essas básicas, assim, para a gente brincar um pouco com isso, né, da marca de Jesus. E você sabe uma coisa interessante, você falando disso, eu nunca tinha olhado por esse prisma, embora eu já tenha lido bastante. Nem Jesus apostou, ele era o Filho de Deus, e mesmo assim, ele apostou em um deles que o traiu, vilmente. A gente nos negócios, muitas vezes, você monta o seu time, você aposta e de repente fala, eu não entendi como que ele saiu para ganhar menos, para trabalhar mais. Foi o caso de Judas, ele saiu para ganhar muito menos do que ele ganharia ao lado de Jesus e acabou sendo conhecido numa região, hoje é conhecida em função da desgraça da vida de Judas a partir daquele momento. Mas ele causou um dano definitivamente, embora tudo dentro dos planos de Deus ou permissão, para Jesus. Então, por mais que essa pessoa, trazendo ali para os negócios, né, você apostou, foi lá, pagou a faculdade do cara, ou pagou a pós, ou mandou ele para fazer um curso fora do país, quer dizer, você investiu naquela pessoa e de repente aquela pessoa te trai, vai para o concorrente, não importa se ele vai ganhar menos ou trabalhar mais, não te interessa, mas você jogou fora. Será? Me pergunto, porque Jesus tem, assim, aí duas coisas que eu acho interessantes, né? Tem a mensagem para amar nossos inimigos. E aí, trazendo para a filosofia, vamos deixar a filosofia de lado, vamos descomplicar essa conversa. Mas é assim, o que nos traz desconforto, sem dúvida, é um lugar de aprendizado. Se você pagou a faculdade dessa pessoa, é porque ela te mostrou algum valor naquele momento.
em que você fez esse investimento. Você pode ter calculado de forma equivocada entre o retorno do seu investimento naquela pessoa, mas se você tomou essa decisão, ela te demonstrou algum valor naquele momento. Tal como Judas foi necessário para os planos e cumprimento daquilo que precisava acontecer. Então, eu acho que a gente nem por isso tem que ficar enaltecendo, né, as pessoas que não comungam dos mesmos valores que a gente, mas eu busco aqui um olhar e um convite de um lugar aonde a pessoa que nos fere, a pessoa que nos decepciona, o quanto ela nos ensina, inclusive sobre nós, para que você, a partir desse momento amargo, possa estar melhor preparado para fazer o bom uso do teu tempo, dos teus recursos, né, e do teu julgamento de quem vale o seu tempo, né? Então, é nesse lugar que eu gostaria de ir, porque o amargo não vale a pena. A vida passa muito depressa pra gente ficar parado em quem não nos acrescenta. E no lugar, assim, eu acho que se o inimigo, né, se o desleal nos tomou um tempo, não tomou um espaço... Dá um sacode, não, mas a ideia é exatamente essa, é passar essa mensagem, fazer essa reflexão com as pessoas que estão ali assistindo. Sim. Cara, tem 11 do teu lado, continua. Uhum. Continua, não é isso que vai te travar. A tua mensagem é muito maior do que essa pessoa. Mas por vezes a gente para ali, que você fala, paralisa, nossa, claro. E você perde uma sequência do que você está fazendo, né? Então, é bastante interessante essa ótica. Você sabe outra coisa? Eu, conversando uma vez, eu tenho até que chamar o Luiz Fernando Gevaer para estar aqui com a gente. Que uma vez ele falou para mim assim, falou, foi fazer engenharia, né? Você tinha que fazer direito para não ser roubado. Aí eu falei, caramba, e depois fiquei refletindo bastante, eu falei, pô, mas o Gevaer precisava falar desse jeito comigo? Amigo, né? E aí, depois, um tempo à frente, ele falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é direito. Depois você faz qualquer outra coisa, como se o resto todo fosse qualquer outra coisa. Essa foi minha interpretação no momento. Mas fazia muito sentido o que ele estava dizendo e refletindo mais um pouco, eu falei, cara, eu acho que a gente tem que fazer psicologia em primeiro lugar, depois pode fazer direito e depois pode fazer qualquer outra coisa. Sim. Porque a partir do momento que você entende melhor as pessoas, fica muito mais fácil você conviver, fica muito mais fácil de você fazer negócio. O lado da empatia. O lado da empatia. Uma coisa é você entender aquela pessoa, uma pessoa áspera, ríspida, grossa, ogro, e de repente você fala, ok, você não conhece a vida do cara, como que ele chegou até aqui, então aquilo ali é o que ele sabe entregar, mas de repente o coração dele tem o dobro do tamanho daquele outro carinhoso. Então a gente precisa ter empatia para poder fazer melhores negócios. E também fazendo uma outra analogia com os chineses, né, que a gente fala muito, não, primeiro você vai ser amigo do chinês, vai abrir o seu coração para ele, e aí você vai fazer negócio bom com o chinês, porque ele gosta de fazer negócio com um amigo. É um pouco diferente da imagem que a gente tem aqui no Brasil de fazer negócio com o chinês. Não, se for um pouco mais barato, tá ótimo, não interessa, não quero nem conhecer ele, tá tudo certo, e eu compro o determinado produto. Aqui a gente está falando negócio de gente grande. Então, conhecer a pessoa, seja um chinês, seja um americano, seja um alemão, por mais duro que o alemão possa ser, os negócios vão ser melhores, né? Sem dúvida. Eu traria, assim, eu acho que a gente vive muitas vezes não, a gente vive numa selva, a gente gostando ou não gostando. E aí, quando você fala sobre o objetivo nosso aqui talvez, né, viver, né, conhecer um pouco mais desse mundo da gente, mas nesse processo todo a gente tem primeiro o quê? Sobreviver. E lições básicas para a sobrevivência, o que a gente vai precisar lidar no decorrer da nossa vida, né, que a gente vai precisar saber? Acho que todo mundo tem que ter um pouco de primeiros socorros, né, aí cumprindo a pirâmide de Maslow, né, assim, cumprindo as questões básicas, mas assim, entender, falar, cara, peraí, quem eu sou?
o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou bom, o que eu não sou, para trazer alguém muito melhor do que eu, para fazer cobrir esse buraco aqui e a gente fazer uma excelente entrega, né? E, sobretudo, né, essa leitura que você trouxe das outras pessoas, e quando eu falo de uma floresta, né, de uma selva que a gente vive, que essa selva é densa. Então, muitas vezes, tem alguns animais que fazem barulhos muito assustadores. Mas se você tem uma leitura aguçada, você fala, não precisa disso tudo não, né? Não preciso me assustar, né? E por outro lado, tem aquele que vem sem você perceber e faz um movimento e te aniquila, né? Então, você tem que ter um pouco dessa leitura. E o direito, porque ele te ajuda a entender essa selva que você habita, né? Essa selva que você habita a nível... em todas as esferas em que existe o Estado. A não ser que, porque também pode ser, você pode ser feliz, tem gente que, vai ser feliz numa cabana, não interage com a sociedade e ela sobrevive do que tem no entorno da cabana. Agora, se você vai morar numa sociedade, você precisa entender por que você vota, em quem você vota, como é que funciona o sistema no qual você está inserido, se você vai comprar, alugar, ou se você vai vender o seu tempo, vai ser em qual formato? Vai ser CLT? Vai ser PJ? O teu negócio? Quais são as regras de negócio? Direito nacional, internacional, você vai exportar, vai importar? Né? Qual é o tributarista que vai estar do teu lado, te auxiliando? Então, quando você fala a questão do direito, é porque o direito te ajuda a pensar de forma muito pragmática quais são as regras estabelecidas nessa sociedade para você, quanto pessoa física e pessoa jurídica. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem etapas básicas de constituição, de regras sociais e como você lê um contrato. Não é porque você sabe português que você está apto... vai traduzir da melhor forma. Não, e que você vai ler aquele contrato e vai estar ciente de tudo que está escrito ali. Então, o direito, sem dúvida, é uma ferramenta muito útil na sua vida, né? Independente de você seguir a carreira ou não. É verdade, é verdade. Renata, voltando à questão da startup, dando um voo para a Suécia, como é que você faz uma comparação do modelo Suécia para o modelo Brasil? O que você acha que falta aqui para a gente fazer uma escalada maior ou melhor na questão da inovação? Vou fazer nesse voo Suécia-Brasil, vou pedir licença para... Estocolmo, Rio de Janeiro. Estocolmo, Rio de Janeiro, vou pedir um stop para a gente parar na cidade de Sevilha, na Espanha. E eu peço para a gente parar ali, não só porque foi a primeira cidade do mundo a receber o método RIP, né, que é o método do MIT, né, de aceleração, né, de um espaço, de uma região. Né, mas porque ali eu tive a oportunidade de ser aluna interna de um professor genial que estava mapeando o índice de empreendedorismo e inovação dos países que compõem a União Europeia com base no ensino, né, no que as escolas de ensino básico estavam, como é que elas estavam educando essas crianças. Então, fechei essa caixinha, esse pit stop aqui com você, e com base nos dados, eu acho que a chave para tudo não tem como você falar de inovação se você não falar de cultura, de comportamento. E isso tudo vem moldado pela educação. Né? Então, hoje, se a gente for falar de uma relação per capita, a Suécia, que é um país com 11 milhões de habitantes, um pouco mais aí do que o Rio de Janeiro. Do que a cidade do Rio. Deixar claro que a cidade do Rio de Janeiro... ela tem mapeados, né, segundo o consulado da Suécia, né, os rankings, que eles já formaram, com essa população, 44 startups com valuation de $1 bilhão. Eu estou fazendo um recorte, não que isso seja... Imagina isso no Rio de Janeiro. Exato. E a gente, com uma população, segundo o IBGE, de algo em torno de 212 milhões de habitantes no Brasil, a gente não tem essa proporção. Apesar de que, com a quantidade de pessoas, nós temos muito mais problemas perto de nós que não foram solucionados por brasileiros do que qualquer outra coisa. Por quê? Acho que a gente não foi muito convidado, apesar de muitas vezes ter a brincadeira, agora chama a NASA, né? Que a NASA vem, as nossas periferias estão cheias de soluções criativas, independente
do acesso à educação que essa pessoa teve, o brasileiro ele tem uma característica muito interessante de criatividade, né, de soluções interessantes, né, curiosas para os problemas que são vividos aqui, mas eu tô falando de jogo grande, né, onde é que você está envolvendo tecnologia, né, onde é que você está realmente gerando uma solução ali que você possa replicar e escalar, né, o mais rápido para atender um maior número de pessoas. Isso o brasileiro não é muito educado a ter esse olhar, né, a ter essa conexão da academia, das nossas universidades, que são aí, estão em 50º lugar no mundo em quantidade de geração de papers, mas a gente não está na ponta da inovação. Por quê? Quantos papers os nossos professores brilhantes publicam e quantos de fato são referendados em outros estudos? Quantos de fato estão conectados com soluções das empresas, né? Existe uma caixa preta, né? Existe um distanciamento das universidades, aquele que detém o conhecimento. Mais uma vez, eu acho que volto para a cultura, né? A nossa universidade, ela tem uma certa me ajuda a achar a palavra correta? Então, um distanciamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A gente tem caminhado com o FRIPERJ aqui. Sim. O FRIPERJ é o Fórum de Reitores das Universidades Federais. Uhum. E o esforço que eles estão fazendo em aumentar, porque a academia já entendia que ela tinha, sim, uma conexão boa com o mundo dos negócios. Uhum. O mundo dos negócios achava que a academia não tinha conexão nenhuma com o mundo dos negócios. Uhum. Então, ou muito pouca. Senão depois o pessoal me bate, o Roberto lá, fala, poxa, como é que você fala isso? A questão é essa conexão, a necessidade dessa conexão e a intensidade dessa conexão é infinita. Nós precisamos diariamente acordar achando que a gente não tem conexão nenhuma para aumentar mais um ponto essa conexão. Fato. Você está falando da geração de paper, eu fico imaginando a dificuldade de um professor, de um pesquisador, criar um paper de alguma coisa que não tenha uma real necessidade na vida prática, mas que ele imagina que possa ter uma necessidade a partir do momento que tenha uma demanda. Uhum. Peraí, não precisaria ter alguma possível demanda ou tendência para dali você estudar uma solução? Aí você vê concentrado em poucos professores, em poucos pesquisadores, 30, 40 patentes. Olha, a gente está falando do Brasil que tem poucas patentes, comparativamente com outros países mais evoluídos. Bom, essa conexão que a gente está conseguindo fazer agora com o Fórum de Reitores abre a mente, tanto do nosso lado quanto do lado deles, de buscar aqui dentro. Tá bom, Renata, quais são as dificuldades que você tem? E você vai fazer um pitch ali falando, olha, isso aqui tá uma droga, quando eu pego o ônibus tá assim, quando eu não sei o quê, quando meus funcionários saem e chegam dessa forma, a capacitação deles está ruim. Aí sim você dá espaço para esse pesquisador voltar e falar, tenho um problema a resolver. Aí ele pode produzir paper, ele pode produzir patentes, ele pode produzir a ciência e a inovação. Mas veja, Ricardo, eu quero assim dar um espaço para a gente conversar, porque a inovação ela precisa daquele caixa, né, do bufferzinho para queimar sem ter o sucesso. Não é que toda a pesquisa ela tem que estar conectada diretamente com o mercado. Não acho isso, porque tem campos da ciência que são fragmentados e vou dar um exemplo aqui de um recorte que uma arquiteta compartilhou comigo em um dado momento, que utilizou uma pesquisa de um biólogo para dar uma solução de gestão de multidões. Como é que os insetos faziam um voo. Então, assim, você fala para pensar o biólogo que estava fazendo o estudo de como é que determinados insetos se moviam. O ponto de partida dele era outro. Era outro, mas que foi útil para uma arquiteta dar solução
em grandes estádios que têm multidões. Então, a partir daquele estudo de um determinado biólogo, foi incrementada uma solução interessante para a gestão de multidões dentro de estádios de futebol. Estou dando aqui um exemplo. E isso foi útil, porque tem coisas que em determinado momento não que toda pesquisa ela tem que nascer necessariamente como uma utilidade. O meu ponto de questionamento aqui é de ter mais momentos de conversa, mais momentos de encontro. O que eu aprendi quando visitei os espaços de inovação que eu visitei, tive a oportunidade de visitar por esse nosso mundo, é que todos eles têm um espaço para um café. Todos eles são convidativos do ponto de vista, olha aí, da arquitetura, que as pessoas se encontrem, que as pessoas troquem. Porque é na troca que a gente se ouvindo, que eu posso perceber a sua necessidade ou que, inclusive, você talvez tenha a solução para uma demanda que eu tenha. Então, é necessário o encontro, é necessário a escuta ativa. A escuta sem ter aquela necessidade rápida de eu tenho que te dar uma resposta. Vamos aqui tomar um café? Né? Então, esse lugar é que eu convido e acho interessante movimentos em que existe, por exemplo, lá no MIT, os professores ganham salário só 9 meses do ano. E os outros 3 meses? Eles têm que gerar o recurso com os seus projetos. Né? É claro que provavelmente, e ali é um berço de grandes inovações para o mundo, e algumas que ainda não foram reveladas, né? Então, mas eles têm projetos que se sustentam, né? Então, é nesse lugar que eu gostaria mais de ver a nossa universidade brilhando, e acredito muito que isso acontece de verdade quando o professor nosso da Universidade Pública Brasileira, ele for premiado quando incentivar o seu aluno a entregar algo para o mercado, porque a nota dele é avaliada de acordo com o número de papers que ele publica. Se ele participou, se ele gastou o tempo dele, se ele deixou de estar com a família dele, com a vida dele, para entregar alguma coisa para os alunos, ele não tem mérito, ele não tem prêmio. Gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo que compartilhassem caso saibam de algum, porque a nota dele não muda. Então, assim, acho que tem que trazer para essa conversa outras entidades que avaliam um professor, porque eu também nunca ouvi alguém falar assim, um professor foi fez um mestrado, fez um doutorado, e ele foi apresentar isso num simpósio internacional. Você já ouviu alguém falar assim, pô, que pena, porque a sua vacina aí curou quantas pessoas? Não tem esse senso de orgulho, sabe? Assim, acho que culturalmente a gente precisava falar um pouco mais sobre, não cortar a pesquisa que não dá o recado na hora, né? Mas a gente mudar, privilegiar, remunerar melhor, dar espaço para o cara que quer trazer quem tem um problema, a sociedade realmente ser atendida pelos centros nossos que são de mentes brilhantes nas nossas universidades. Né? A gente tem uma universidade aqui que recebe, poxa, prêmio Nobel para dar aula, né? E por que a gente não tem um prêmio Nobel brasileiro? Né? Acho que parte um pouco desse lugar, assim, né? Que não tem... Falta a ponte ainda não está fortalecida. Não, eu acho que tem uma estrada boa aí para a gente trabalhar, e o FreePES, eu acho que ele está bem dentro dessa linha. Parabéns. Estão até nesse momento recolhendo papers e tudo mais para apresentar e destacar e premiar. Eu acredito muito nessa questão da publicidade, de você fazer a divulgação. É meio que o nosso objetivo aqui no Centro de Negócios, né? A gente dá visibilidade. Quando você dá visibilidade, você tem mais pessoas engajadas ou gerando demanda para aquela determinada coisa, mais professores, de repente, interessados em fazer um estudo sobre algas marinhas e geração de energia com isso, ou criar novos produtos e conectados. Eu sou mais dessa conexão maior, mais direta com os negócios. Eu vejo muito. A gente faz aquela discussão, Renata, eu preciso de menos Estado. Então, peraí, cara pálida, quanto que o governo americano põe de incentivo à inovação? Quanto que o governo chinês põe de incentivo à inovação? Exato.
onde que a gente precisa de menos Estado e onde a gente precisa de mais Estado, mas muito mais com força do que o que a gente tem hoje. Então, não teríamos, é lindo falar da Apple, Steve Jobs, não teríamos o celular se não fosse o exército americano, entendeu? Com a necessidade de GPS e investir nisso, por exemplo. Por exemplo, é verdade. E nem a SpaceX, se o governo americano não pusesse dinheiro para construir Exato. a primeira, segunda, terceira, quarta espaçonave. Então, nós precisamos sim dessa conexão maior. O que você falaria? Quais seriam, assim, os 2, 3 pontos, os pontos que você entende como importantes para uma startup, para alguém que está ali assistindo a gente, pensando assim, caramba, essa Renata, ela consegue recursos? O que você falaria para ele? Eu consigo recursos, eu vou buscar, se você tiver esse modelo, se você me apresentar alguma coisa assim, ou assado, como é que você diria para ele que ele tem que se portar para vir fazer essa conversa da busca de funding para o projeto dele? Bom, fantástico. Obrigada pela pergunta e respondo primeiro entendendo com quem a gente está falando, em que momento ele está. Ele só tem uma ideia? Né, ou ele está buscando capital para o primeiro crescimento, né? Isso é fundamental. Mas, de todo modo, existe uma resposta mais abrangente que engloba a todos eles, né? Você tem claro o quanto você precisa? Para o que você precisa? É o famoso dito popular que explica muito da vida. Não existe almoço grátis, né? Se o investidor está aportando 100 mil, 1 milhão... ele vai estar atento em quantas vezes, daqui a quanto tempo, ele vai multiplicar esse dinheiro dele a partir da tua entrega. Então, é importante você ter claro o quanto você precisa, para o que você precisa e em quanto tempo você vai usar esse recurso. E tá tudo bem você mudar de ideia no meio do caminho, porque dentro dos seus planos algo aconteceu que não havia sido previsto. Mas é importante nesse projeto... que eu aprendi, né, que uma coisa que não falta no mundo é dinheiro. Todo mundo, falta dinheiro. Não. No meio da pandemia, inclusive, no programa Startup Rio, poxa, eu trouxe aí 70 bilhões de dólares de valor agregado de fundos como Redpoint, SoftBank, né, a gente trouxe a Betty Young, que foi a brasileira responsável pelo primeiro cheque da Olish, hoje uma unicórnio do Brasil, uma das quase 30 unicórnios que a gente tem. O primeiro cheque foi da Betty, lá no Vale do Silício, que ajudou a diferenciar Colômbia, que é do tamanho de São Paulo, e o tamanho do Brasil, e que valia a pena investir na Olish naquele momento. Então, é esse lugar. Por quê? Porque você tem que entender a solução que você está entregando, qual é o mercado, qual é a sua tese de saída, porque nem todo mundo, a gente falou aqui de unicórnio, né, Ricardo? E isso é muito fascinante. Mas você não precisa valer $1 bilhão para você ter valor. A maioria não vai acontecer desse jeito. Você pode ser qualquer bicho da selva que a gente habita, entendeu? O ponto é, cara, qual é a tua tese de saída? Você pode ser, de repente, comprado por uma grande empresa, né? Você pode continuar rodando no seu tamanho e tá tudo bem, né? Importante é ter claro qual é o caminho que você vai pegar, porque de acordo com a estrada que você vai pegar, o esporte ensina muito a gente isso, né? Você vai fazer o quê? Você vai andar porque o Everest tá cheio de corpinho entusiasmado que, infelizmente, não se planejou, que ficou lá. E aí você vai falar, não, vou subir o Everest. Bacana, vou empreender, vou pegar aqui. Tá, você planejou ir e voltar? Não, vou fazer agora corrida no deserto. Legal, você estudou? Então, isso você tem que mostrar, essa seriedade, essa conversa. E você tem que convencer que você realmente estudou, verificou, avaliou. Tem um plano, porque, assim, pitch bonito, a gente passou pelo inverno das startups e essa quebradeira geral, especialmente ali no Vale do Silício, em que você tem um nome e sobrenome, te dava acesso a muito capital. Porque é isso, né? A inovação, ela é meio zona cinza. Então, não deu certo porque é muito inovador. E nem sempre foi assim. Essa quebradeira ensinou que o mercado amadureceu, né? Falar, cara, olha só, beleza, bacana que você é filho de fulano, que XPTO. Mas o que de fato você tem uma entrega? Hoje a gente está vivendo um momento no mundo da inovação muito mais exigente de resultado, né? Não à toa, grandes empresas, inclusive, estão fechando as suas áreas de inovação. Porque, não é porque não é contra inovar,
né? Vide as empresas que não inovam, elas morrem. Não é sobre isso, mas é cada vez mais você ter uma justificativa porque você está gastando aquele dinheiro. É a mesma coisa para o investidor. Ou você vai encarar o investidor do board da empresa que vai ter que aprovar aquele recurso para abrir o CVC, né? Você vai falando desse lugar. Ou você está falando para o seu tio, né? Para o seu amigo, que são os primeiros investidores, talvez, que você pegue nessa jornada. Né? O investidor no círculo menorzinho. Que a gente brinca, né? Que é o Family, Friends and Fools, assim, né? E aí você fala, são os 3 R, tem às vezes 4. Mas, enfim, você pega o dinheiro dessas pessoas que estão mais próximas a você. Aí depois você cresceu mais um pouquinho, validou, foi pra rua, pô, conversou, de repente, com um amigo do seu tio. A conversa, ele já não olha pra você não querendo ter o dinheiro de volta que ele investiu. Você precisa demonstrar a seriedade de como é que você vai fazer isso acontecer. Exato. As pessoas, Renata, fantasiam muito essa questão. Não, ele está botando dinheiro porque ele tem muito dinheiro. Não, quem tem mais dinheiro é o que é mais criterioso assim? Na hora de botar. É lógico. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então, é nesse lugar que as pessoas ficam muito atentas na tua capacidade de entrega. Então, mais importante do que ter dinheiro é, observar. Existem... porque é importante participar muitas vezes de editais, né, de fomento. Porque você participa, você tem aí uma chancela, né, você participa de ciclos de formação, você tem a possibilidade de networking, né, que abre portas para você, de você, a partir do lugar que você está, você acessa mais rápido. É um jogo que quanto mais rápido você acessar, você tem ali um oxigênio limitado. Então, você empreender é entender que você tem um oxigênio limitado, porque se você não subir, você vai morrer lá embaixo, na hora certa, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem mapeado. E hoje no Brasil, a gente está com um momento econômico, ciclos econômicos independentes do governo, né? A gente passa momentos em que, às vezes, o dinheiro fica muito caro. E que esse dinheiro para o investidor brasileiro, que os cheques nunca foram tão generosos, né? Assim, como... nos Estados Unidos, por exemplo. Já não foram. Não, mas agora, né, passado esse momento, tá um momento positivo para você falar com o investidor internacional. No entanto, esse investidor, ele tem de ser muito mais maduro e criterioso na hora de aportar recursos para você. Né? Então, é esse lugar que você precisa analisar muito. Pô, quem é que eu tô posando aqui no lado da foto? Esse cara, além de dinheiro, ele tá me dando o quê? Né? Ele está me dando acesso, ele está me dando apoio em governança, ele está apoiando a minha empresa já estabelecer desde esse momento a comunicação em inglês para quando eu for auditado num round mais maduro, eu ter a prestação de... Tá pronto para essa conversa financeira, eu sei o que é um DRE, eu sei o que é markup, né? O que é isso? Né? Porque você fala, eu estou precisando do investidor, será mesmo? Você sabe realmente qual é o teu custo de aquisição de cliente? Né? Você sabe quanto tempo teu cliente fica fora do teu produto? Sabe que você falou uma coisa interessantíssima, custo de aquisição de cliente. Uhum. Cada segmento tem o seu custo de aquisição de cliente. E às vezes, aquele mais barato do pãozinho, que vende o pãozinho, pode ser que tenha um custo de aquisição de cliente mais alto, que o time de retorno seja maior, mas ele também, em consequência, acaba te gerando uma estabilidade maior, porque ele gostou do seu pãozinho, tchau, a casa cai, o pãozinho ele não muda, é aquele. Eu me lembro do meu pai reclamando no outro dia, mas esse pão não é o daquela padaria. Então, e outros segmentos têm um custo de aquisição menor. Então, essa... visão é muito importante, a gente dar uma olhada para dentro da empresa e entender realmente o seu cenário, principalmente quando você tem que emular esse cenário quando você é uma startup. Muito, você tem que ter... E assim, não é só uma startup, eu acho que a gente como ser humano tem uma tendência de fazer a nossa melhor entrega, sempre. E às vezes o cliente não está preparado para aquilo, porque às vezes você fazendo além do escopo, você vai gerar insatisfação no cliente e eu vou te explicar por quê. Vamos lá, você me chamou para tomar um café, você está esperando que eu te entregue um café especial, mas eu me empolguei e falei, Ricardo vai vir tomar um café, eu vou fazer uma baita mesa de café com iogurte, com um monte de coisa. Aí você fala, não consegui nem comer.
E aí você vai falar, ai, não tô dando conta disso aqui. Aí você vai começar A se frustrar a se também. frustrar e falar, poxa, aquele momento que era pra ser um momento legal, virou um estresse, que é como você, às vezes, fazendo uma entrega além do que o seu cliente dá conta, tudo aquilo que gera estresse pra gente, a gente quer cortar. Né, a gente, né, falou assim, pô, não, era pra me facilitar aqui, ó. Então, quantas vezes o cara te entregou o básico, você fala, ai... Que basiquinho. Bem feito! Agora, se o cara começa a te entregar muita coisa, aí você fala assim, e aí você falou, pô, o produto aqui já se pagou. Agora, quando o cara começa a te entregar muita coisa, você fala, ai, nossa, não tô dando conta de usar isso aqui, aí não vou parar de pagar, porque é muita coisa que tá sendo entregue. Né? Então, não tô usando tudo. Não vou renegociar. Vou renegociar porque, pô, não tô usando tudo que tá sendo me oferecido aqui, tá gerando estresse. Isso é parecido com as TVs a cabo, né? Que te entregam a TV a cabo, que te entregam também naquele pacote a internet, que te entregam também o telefone. Você fala, eu não quero o telefone. Não quero. Será que não dá para reduzir esse preço porque eu não quero o telefone? Exato. Será que não dá para tirar a internet porque a internet eu já tenho do outro? Ah, não, então tá, eu fico com 2 internets. Olha só que problema, agora eu tenho 2 internets. Então assim, isso você tem que ter muita clareza, porque startup, o time é enxuto. Tudo é muito... você precisa replicar, escalar utilizando a tecnologia. Então não dá para você fazer muita coisa bem em pouco tempo, com o recurso que você tem. O importante é você entregar ali teu cafezinho bem feito, que seja único, que seja maravilhoso. Aí depois você incrementa, depois você muda o jogo. Imagina se a Amazon, aí ela queimou muito caixa, né? Mas se a Amazon fosse fazer tudo que ela tem hoje, se ela fizesse no primeiro dia dela de existência, e ela queimou já muito caixa para crescer. Então, é um outro momento, né? Então, assim, é entender muito bem o que você está entregando, para quem, para quê, se manteve vivo, e depois você melhora. Você sabe uma coisa interessante, você está falando disso, eu estou lembrando quando a gente começou a fazer iluminação LED. Uhum. E aí a gente discutia se mas as luminárias vão durar 20 anos. Aí o interlocutor do outro lado falou, daqui a 20 anos eu não estou nem nessa empresa. Daqui a 20 anos eu não sei o que eu vou estar fazendo, se eu vou estar no Caribe. Eu não queria fazer essa conta, até porque não era, você falou lá no começo de cultura, né? Não era a cultura. O cara tinha que chegar, subir o caminhão no poste uma vez por ano, 1 ano e meio, em cada poste, naqueles 40 mil pontos de uma determinada cidade pequena, bem pequena, e... O que você está dizendo? Que eu vou ter que jogar fora os caminhões, né? Porque se eu puser aquilo que eu fazia em 40 mil pontos, trocar a cada 1 ano e meio, faça a divisão, você vai ver que todo dia tem o caminhão subindo para trocar. Eu preciso ter um caminhão no meu ativo. O que eu faço? Que eu justifiquei ano passado a troca da frota. O que eu faço com isso? Eu vou jogar o caminhão fora? Então, dava um nó e ele não queria fazer essa conta. Então, a gente teve que voltar, fazer a conta assim, olha, o teu payback é em 2 anos. Uhum. Vamos imaginar um cenário de 2 anos. Eu acredito que vai durar muito mais do que isso, mas se durar é bônus para você. E aí a coisa começou a andar. Porque culturalmente ficou fácil dele entender e, processar o que seria aquela inovação, vamos chamar assim, aquela inovação na iluminação da rodovia dele. Uhum. Então tem muito disso, da cultura, do conhecimento, da adaptação do teu produto ao seu interlocutor, né? Sim. Isso é fundamental. Fundamental. E, Renata, como é que você vê a questão, uma discussão muito grande, essa questão da IA, e você falou de você ter uma startup mais enxuta, e aí sim, você usar a IA nos teus processos de formatação de preço de venda, monta uma planilha para mim assim, não quero assim, não é nada disso, o Gemini, é assim que eu quero. Ela faz mais rápido do que você poderia imaginar e te entrega uma planilha. Ok, então meu ponto de equilíbrio dentro desse modelo está aqui, bacana. Então você está diminuindo a sua equipe, a sua necessidade de equipe.
ou fazer uma proposta, montar uma proposta adequada, você vira e fala, vai lá, estuda essa empresa, estuda esse interlocutor, esse diretor técnico da empresa para quem eu vou direcionar a proposta e ajusta esses termos aqui, que ele entenda que isso tem valor para ele. E aí, de repente, você olha e fala assim, rapaz, tudo a ver, o cara é ciclista e fez uma analogia aqui com o meu produto, a questão da bicicleta. Me conectei com o meu fornecedor, ao meu cliente. Como é que você vê essa questão da IA na aceleração dos seus processos numa startup? Ele é vantajoso? O quanto ele é vantajoso? Ele, de repente, está diminuindo a mão de obra necessária? Ou a gente está, com isso, trazendo as mentes para pensarem em outro nível a partir do momento que tem mais ferramentas? Sem dúvida. Eu acho que a barreira e o custo caem muito, sabe, Ricardo? Porque antes, até para a questão de marketing digital, era um outro momento que a gente estava vivendo, né? Hoje fica muito mais fácil, né? Você ter um posicionamento, você fazer um PowerPoint, para você dialogar com o cliente, você consegue entregar numa qualidade muito superior do que antes exigia ter um time. E a IA, ela vem para facilitar você realmente fazer essa entrega, né? Eu acho que hoje a tecnologia, mais do que nunca, dá para nós a oportunidade de nos conectarmos com um humano, aquilo que uma máquina não pode fazer, né? Então, acho que ela vem para auxiliar, ter o olhar de, poxa, deixa eu ver aqui para quem realmente eu estou entregando, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso são perguntas e reflexões que a IA não consegue te entregar, né? Ainda, pelo menos, que eu saiba. Então, eu acho que é uma ferramenta que facilita muito e diminui muito o custo de time, especialmente num cenário de startup, que você tem um time tudo muito enxuto, uma necessidade de crescer. Então, você facilita esse movimento de inovar, né? De empreender com o uso das ferramentas que a gente tem disponíveis hoje. Se você tivesse que falar para quem está ali assistindo a gente, Onde quais que eu são os olho? segmentos? Pode olhar para pra cá. aqui, que é a Tá bom. câmera da verdade, Opa. a lente da verdade. Então, quais são os negócios? Para que lado eles devem olhar? Eles devem olhar para um segmento como a saúde? Eles devem olhar para um segmento como infraestrutura, num país que precisa de muita infraestrutura? Eles devem olhar para a tecnologia mais pura e simples? Eles devem pensar em olhar para capacitação e educação e desenvolver novas soluções nessa área? O que de repente, os investidores estão olhando ou buscando? Eu sei que essa é uma pergunta de 1 milhão, mas se você pudesse dar uma direção assim, gente, olha, o que eu tenho ouvido por aí é que a biotecnologia faz muito sentido a partir do momento que a gente tem um ativo muito importante no Brasil, que é a nossa economia azul, que é a nossa economia verde, que é a Amazônia. Para que lado? Ou uma carência gigante em educação no Brasil ainda, para que lado que, de repente, eles poderiam olhar e pensar em desenvolver soluções? Que, de repente, encontraria eco para funding. Então, aí eu volto para uma resposta que eu te dei anteriormente, tá, Ricardo? Eu acho que se o empreendedor vai sair da sua zona de conhecimento e de conexão com qualidade de entrega daquilo que ele vai fazer, ele já larga atrasado. Então, antes dele... se ele tem, né, assim... Ele tem que empreender naquilo que ele é o cara que vai fazer a entrega. Ele tem que empreender naquilo que vai torná-lo imparável no dia do tufão da chuva, porque empreender é você sair num dia de fúria da natureza com uma chinela havaiana e dizer que vai dar tudo certo. Então, o que vai fazer você empreender e acreditar
que a tua solução realmente ela merece ir para o mercado. Então, não tenha receio, porque para bom projeto, para quem vai de fato fazer uma entrega de valor, uma vez entendendo qual é o seu mercado, para onde vai, né? Qual o tamanho do seu mercado a nível regional, qual o tamanho do seu mercado a nível nacional, internacional, quais são as barreiras de entrada. Se você tem essas respostas, você pode empreender em qualquer área, né? Agora, é isso que você falou. É uma pergunta mais voltada para o investidor de olhar e falar, pô, daqui a quanto tempo, ou quais são os cenários que a gente está vivendo no Brasil que são mais apetitosos, né? Em termos de rentabilidade, já teve um boom muito grande, por exemplo, do mundo dos games. A gente ainda vive um cenário extremamente rico no mundo dos games, mas não é como era 5 anos atrás, como era 10 anos atrás, né? Então, mas segue sendo uma indústria extremamente rica. Agora, fato é que eu acho que um dos lugares que mais cresce interesse no mundo é o investimento na saúde e energia, necessidades básicas, né? E o agro também. A gente tem uma necessidade muito grande de alimentação dessa população que cresce. Então, é você olhar para o mundo, quais vão ser as necessidades. Se você quer tomar uma decisão baseada em dados, onde você investe o seu tempo, é você olhar para onde você vai, né? Você como empreendedor, né? Fala assim, qual é a minha possível tese de saída aqui? Como é que alguém vai investir em mim, vai desinvestir, ou com quem eu preciso me relacionar desde agora, para que daqui a 5 anos eu vou estar entregando ainda uma solução para esse mercado, né? Ou eu vou chegar e olhar como um investidor e olhar e falar, cara, peraí, eu vou investir aqui nesse setor porque é um segmento aquecido, tá quente, né? Eu vou investir aqui. Promissor. E promissor, né? E é promissor porque essa questão da saúde, essa questão de alimentos, essa inovação aqui, isso vai ser um divisor de águas que a gente vai ditar as regras. É esse olhar, assim, é muito olhar hoje para onde eu tô, se tem gente já fazendo, qual de fato é o seu diferencial, como é que você vence a concorrência, e para onde você olha, pô, peraí, para onde é que eu vou? Né? E tá preparado, mais uma vez eu reforço, assim, a importância de estar preparado para conversas de investidores e se experimentar a nível internacional, né? Você falou muito da China, né? Tem uma missão agora aí, pessoal da Associação Comercial na China. O chinês, de uma maneira geral, ele não fala bem inglês, mas eles estão com uma agenda muito clara de investimento em BRICS, né? Em inovações que venham de países BRICS. E aí é um momento para o Brasil brilhar, porque tem muito dinheiro na mesa, né? Para você captar. Então esteja preparado para força, né, Renata? Com muito, então assim, esteja preparado para esse momento, para essa conversa, né? Para essa oportunidade. Recentemente mesmo eu recebi um grande investidor chinês, ele não falava inglês direito, mas tem muito dinheiro, e ele estava buscando startups para ir com tudo bancado, passar 3 meses na China, até conseguir um investidor, caso não consiga, ele bancava mais 3 meses, né? Então, assim, existe um olhar, ele vem buscando o quê? Soluções em saúde, soluções em energia, né? Não foi à toa que o Brasil e o Rio de Janeiro receberam a primeira missão do MIT nessa área, no segmento de energia, né? É aqui um lugar no mundo que a gente tem realmente diferenciais muito grandes daquilo que a gente desenvolver nesse setor, né? Então, acho que é uma área bem, bem interessante, como da área da saúde também, o agro. Agro, saúde energia. E energia. Sem energia, não tem agro, não tem saúde. E soluções de materiais. Sem saúde, você não tem gente para produzir a energia e nem os alimentos. Sim, sim. E sem alimentos também, novamente, você não consegue funcionar. Então, é meio que estão interligados, né? Então, olhar para soluções, eu acho muito legal. Eu gosto de olhar para algum lugar e falar, ali é o meu alvo. Por isso que eu te perguntei, aí você disse, não, se tem um bom projeto, pode... Para mim, materializa quando eu olho e falo, ali é o meu alvo, deixa eu entender quais são os problemas que tem ali para eu tentar resolver. Uhum. Então, agro, saúde e energia realmente são segmentos que são promissores.
A longo prazo, a gente vai precisar de energia a vida inteira, a gente vai precisar de alimento a vida inteira, e você vai precisar ter saúde a vida inteira, e essa busca por mais saúde, eu acho que ela não para, né? Não, eu acrescentaria aqui também um lugar que é importante a gente conversar, que fala-se muito do ESG, né? Tem a questão social, né? De governança, de governo. Isso tem falado e a gente tem impactos no meio ambiente, a gente tem impactos de sociedade, então a gente precisa de soluções para lidar com as questões do meio ambiente, com as questões sociais que derivam do aumento de desemprego, como é que a gente vai solucionar essas pessoas na sociedade que vão estar perdidas, né? Então, assim, como é que você organiza isso? Como é que você gera a solução para, né? Isso é um lugar também de atenção. Não tão lucrativo quanto os outros, eu acho, mas que sim vai ter retorno, porque vai ter necessidade de solução para, né? Renata, você sabe que eu acho que está na hora já de você voltar e de repente voltar aqui com o Gamini, que é um cara extraordinário, é um cara do mercado de capitais, com uma visão mais nova, assim, embora já maduro, mas que tem uma visão moderna. Muito, que eu acho que conversa muito com esse segmento, com tudo que você está trazendo para a gente, de repente até para fazer uma dissecação um pouquinho mais detalhada dessas oportunidades. E quando a gente fala assim, eu acho que é importante entender que aquilo que está avaliado em bolsa, né, quando você abre uma empresa para captar dinheiro no mercado, você tem aí um nível de governança muito maior e transparência nos dados, assim. Aliás, eu vou dar uma dica aqui pro pessoal que está em casa, se puder assistir, né, o Will Work, que é uma série baseada em fatos reais da Will Work mesmo, mostrando os desafios que aconteceram para esse empreendedor. Não vou dar spoiler, né, mas assim, como é que eles executam essa série, e mostram as dificuldades da Will Work em abrir realmente a empresa para captar na bolsa, né? Então, e quanto o mercado ele é exigente de um nível de maturidade para você, quanto empreendedor, para financiar o seu negócio, porque você está abrindo aquelas ações, são para financiar o teu negócio, para você crescer mais, né? Então, como é que você... botar debênture para dentro. Exato, aí hoje a gente vai para esse lugar mais maduro de fala, mas assim, quem abre em bolsa, você precisa ter um cenário mais saudável no mercado para cada vez mais empresas abram capital na bolsa, né? Então, uma governança nas suas empresas muito mais relevante, muito mais detalhada, né? Um processo bastante claro de o que e como você faz. Muito, e se você é uma empresa familiar, né? Assim, como é que você está gerenciando essas relações, como é que você está gerenciando e pensando essa sucessão, né? Como é que você organiza isso? Porque a gente não é educado muito no Brasil a falar de educação financeira, né? E é importante falar sobre que isso esteja transparente nos negócios, né? Para as pessoas que ali estão. Então, acho que esse é uma conversa que eu gosto de trazer muito mais para o dia a dia, que parece que as pessoas, né, o Faria Lima aqui tem um diálogo, né, assim, meio como se fosse distante da realidade, como se... e não, o que está ali acontecendo impacta no nosso dia a dia, o que faz no nosso dia a dia impacta ali. Qual é a relação disso? Parece como se fossem mundos distintos, e na verdade são absolutamente relacionados. Né, você poder falar sobre economia, entender como é que funciona o jogo financeiro, te apoia muito nas decisões do dia a dia. Renato, sabe que eu estou já bastante empolgado com você participando, até mesmo do nosso conselho de mercado de capitais aqui na associação. E acho, a gente tem aqui uma turma muito capacitada. Eu costumo falar ali para quem está conosco aqui acompanhando, que o processo de aceleração da sua operação
ele vai acontecer numa velocidade bem maior do que aquela que você consegue sozinho. Então vem para esse jogo aqui para dentro, porque a coisa pode ser muito mais simples, ou melhor dizendo, a coisa é muito mais simples do que você agora está pensando. Você parar aqui e ter um papo com a Renata Renata, tá bom, você falou lá um monte de coisa, eu acho que várias coisas conectam com a minha operação, mas me diz o seguinte, eu sou uma padaria. Como é que isso funciona na minha padaria? De repente a Renata vai falar, tá bom, quantas padarias você tem? Como é que você funciona? Ah, ótimo. O que você faz de diferente? Então, eu estou dando um exemplo, mas esse é o jogo que a gente quer jogar. Vem para cá, porque eu só vou desenvolver o Rio de Janeiro como ele precisa ser desenvolvido se eu tiver mais gente aqui dentro, né, Renata? Claro, inclusive conhecer no seu negócio, se você tem uma padaria, não necessariamente você, né, falar, não estou fazendo isso aqui, mas será que você conhece as ferramentas para você diminuir seu custo com energia, né, o seu custo com água, você diminuir e ter soluções na entrega? Como é que Não, você... eu vi no YouTube, eu vi no Instagram, tá ótimo que você viu no YouTube e no Instagram e tem já um conjunto de informações. Vem pra cá, porque a turma aqui tá jogando esse jogo. Exato. É muito diferente de uma informação que tá ali e que não necessariamente, você já deve ter visto por aí, reflete uma realidade. E aí, que é adequada para o seu negócio, né? Esse é o grande ponto, né? O que você está fazendo, o que você está tendo acesso, será que é de fato o anúncio está adequado para você? Né? Será que não vale a pena conversar com quem tem um pouquinho mais de acesso para facilitar, né, a melhor informação, a informação de maior qualidade? Né, chegar às suas mãos e você toma a decisão depois da forma como você achar melhor. Porque quem vai pagar essa conta, se não der certo, é você. E quem vai ganhar o dinheiro, trocar de carro, comprar um apartamento novo, também é você na hora que deu certo. Então, sim, eu acho que é por aí, né, Renata? Vem pra cá. Claro. Porque você vai acelerar a sua operação, vai conhecer algumas mazelas ou insucessos de alguns, fala assim, ótimo. Então, por esse caminho eu não vou. O caminho da Chapeuzinho Vermelho vai dar ruim, eu já sei, tem um lobo mau lá na ponta. Sim, sim. Porque teve com fulano, com ciclano, com outro, com 3, porque comigo vai ser diferente. Então, eu acho que é por aí, a gente se juntar como grupo, para que, principalmente nesses momentos de sacode que acontecem no mundo e que a gente acaba sofrendo também, a gente possa sair muito maior do que a gente entrou no problema. Claro. Isso só depende da gente, né? Com certeza. Renata, tô felicíssimo, muito bom te rever. E você trazer, compartilhar aí esse conhecimento que você tem, sucesso no conselho. Obrigada. Nos negócios. Obrigada. E vamos seguir. Você que está assistindo a gente, fica que tem muito mais para a gente continuar conversando. À disposição.